E aí, pessoal, boa tarde. Tá gravando aqui já. Enfim, gente, estamos aqui, né, para mais uma aula sobre o nosso querido Barroco. Isso mesmo, meus queridos, o Barroco, essa escola literária que a gente começou, né, na aula passada e a gente vai continuar agora com análise de poesias. Aula passada nós estudamos todo o contexto histórico ali do Barroco, né? E nós estudamos mais alguns elementos principais do Barroco e viu também elementos do Barroco fora da literatura. Então, o Barroco foi um movimento muito grande ali, né? Visto pela Igreja Católica ali, fomentado muito pela Igreja Católica, né? E ultrapassa os limites da literatura e ele recai também aqui na literatura, né? A diferença é que na literatura nós aqui no Brasil acabamos nos afastando um pouco da literatura típica de Portugal, no caso do Barroco, né? Então, alguns desses elementos não vão aparecer no nosso maior poeta barroco. Então, o nosso maior poeta ele vai superar esses limites, né, daquele tradicional. Ainda estou usando óculos escuros aí, para quem não sabe, ainda vou passar um bom tempo ainda com a vista sensível. Então, qualquer local assim que tenha luminosidade, aqui eu estou gravando aula num local que tem uma certa luminosidade, então eu preciso ainda estar de óculos escuros, né? Enfim, então vamos lá, o nosso poeta, né, que a gente vai analisar, o grande Gregório de Matos, um dos poetas mais importantes do Brasil e um dos primeiros poetas brasileiros, né? Então, Gregório de Matos, ele passou boa parte da sua vida vivendo na Bahia e ele era o famoso treteiro. Meu irmão, Gregório de Matos arranjou tanta treta com tanta gente que ele foi expulso, né, da Bahia e teve que passar um tempo em Angola. Depois ele volta para Recife, né? Mas por que ele fez isso? Ele era o cara que não tinha papas na língua, meus queridos. Ele era realmente assim, falava de todo mundo e de todos. Nessa época, vale salientar, o Brasil ainda tinha, não era alfabetizado, na verdade. Tinham poucas pessoas que eram letradas. E Gregório de Matos tinha essa questão muito de recitar os poemas. Então, para que o público todo soubesse. E aí outras pessoas, por vezes, anotavam seus poemas e muita gente não exatamente se passava, mas homenageava poemas dele, pegando alguns versos, modificando outros. Isso causa um problema que é você saber exatamente o que é Gregório de Matos ou não. Então, existem vários estudiosos, né, com o passar do tempo, fizeram ali um estudo para ver quais desses poemas eram de fato Gregório de Matos ou não, mas mesmo assim ainda tem alguns que ficam na dúvida, né? Gregório de Matos ele era filho de português e tinha uma certa relevância, chegando a trabalhar até junto com a igreja. Então, existe até um livro muito bom que se chama Boca do Inferno, e tem esse nome justamente porque Boca do Inferno era o apelido de Gregório de Matos devido a essa sua capacidade de tirar onda, de fazer os poemas satíricos. Vocês lembram lá dos poemas de escárnio do trovadorismo? Pronto. Gregório de Matos aqui ele vai retomar muito que tinha ali daqueles poemas satíricos e às vezes até piorar, mas o seu foco principal, além dos políticos, né, que ele citava, inclusive chegou a citar o nome de fato e fazia sátiras mais pesadas, era sobre a estrutura que a sociedade, ali, principalmente ali, né, na Bahia, Salvador, que naquela época era a capital, tinha em relação ao povo, né, ou como era estruturada a sociedade. Então, a gente vai pegar aqui alguns poemas dessas classes, né? A gente tem esses poemas aqui, poemas satíricos, né? É o primeiro grau, assim, é o que deixou o Gregório de Matos mais conhecidos. Aí também tem os poemas lírico-amorosos, quase semelhante àquela divisãozinha que a gente fez ali no trovadorismo, que existia as cantigas líricas, né? As cantigas líricas e tinha os poemas satíricos, sendo que aqui em Gregório de Matos a gente também tem a poesia religiosa. Claro que ali a gente pode dividir mais em outros subetapas, né? A gente tem os poemas dele ali, os poemas líricos amorosos, e a gente tem, que seriam os amores mais puros, e a gente tem os poemas de cunho mais sexual, né? Os poemas eróticos que acho que nesse primeiro momento aqui eu vou evitar esse tipo de poema, não por nada, mas só porque eu acredito que a poesia dele mais famosa mesmo, as melhores poesias dele, a gente não está nesse meio, né?
Mas nesse tempo aqui, desde antes, já tem uma forte poesia erótica, principalmente ali a gente pega no romantismo, tem muita poesia erótica também. Então era uma construção comum na sociedade que ocasionalmente vocês vão acabar estudando uma outra poesia erótica, que era um dos focos, né, ali um dos focos não, mas uma das vertentes desse trabalho estético da linguagem, né, que a gente chama de poesia. Enfim, então, depois dessa introdução, né, aqui do Boca do Inferno, vamos ver aqui alguns dos poemas dele. Vocês vão notar logo que tem muitos sonetos aqui. Eu separei alguns sonetos, né? Ele era um escritor muito querido do soneto. Ele tem, principalmente ali, ele tem tantos verbos decassílabos quantos verbos em renudilha, né? Em renudilha maior. Então, a gente vê que ele tem esse gosto, não que ele já estava ali desde o classicismo, aquela questão da poesia. Tem alguns poemas dele até que se assemelham muito ao classicismo também. Então não é tão fixa assim aquelas características que a gente vê. E sim, a gente vai pegar aqui primeiramente esses poemas, 2 poemas satíricos, depois esses 2 poemas aqui que são o lírico amoroso, né? Por fim, esses 2 poemas aqui que são poemas religiosos. Claro, acho que não vai dar tempo de a gente pegar todos esses poemas aqui de uma vez. Tem mais aqui, um poema satírico dele aqui, que talvez, dependendo de como for, eu leia ou não com vocês, trabalho com vocês ou não, tudo vai depender do andar da carruagem aqui, né? Então, já falando em estruturação de poesia, a gente vê aqui, logo o primeiro poema, a gente percebe aqui um primeiro soneto, né? Um soneto tipo ABBA, né? Com rimas aqui interpoladas e encadeadas nos tercetos, né? ABC, ABC, não é isso? Tulipa, tripa, garlopa, tropa, chupa e upa, exatamente. Então a gente vê aqui uma estrutura clássica, tipicamente de Camões, né, de Petrarca também, esse poema aqui, esse soneto, né, um soneto italiano, né, clássico soneto italiano, com as rimas todas falas aí, decassílabos, né? Neste mundo é mais rico que mais rapa. Exatamente. 10 sílabas, né? Quem contou, cantou, né? Vamos lá. Enfim, a gente tem aqui, né? 10, acredito que sejam 10 em todos, né? Ou não, talvez aqui no final não tenha 10, né? Enfim. Então, mas também eram preocupados com a métrica. Em relação aqui aos poemas clássicos, a gente vai perceber a temática. Não? Os poemas clássicos, eles não têm essa temática satírica. Professor, e o barroco normalmente tinha? Então, normalmente não. O barroco, ele principalmente na literatura, ele é visto como uma corrente, né? Uma escola que trabalha muitas contradições, ele trabalha muito aquela ideia de opostos. Então esse aqui é um toque que Gregório de Matos dá. Ele trata, obviamente, desses elementos, ele trata muito de oposição, até mesmo de alguns paradoxos que existem dentro da nossa sociedade, também tratando muito de inversão de valores, mas não era típico do barroco fazer esse tipo de situação. E por isso que Gregório de Matos acaba ultrapassando os valores barrocos. Ele também tinha a questão de utilizar muito a linguagem do povão. Ele era, por mais que a gente tinha ali um rebuscamento no barroco, mas esse rebuscamento era mais em relação à forma, né? É interessante, e alguns poemas, até religiosos, eles realmente não ficam mais eruditos, mas eles usam também várias palavras para o povão ali entender, principalmente os poemas satíricos dele. Claro, isso aqui a gente está falando ali de 1600 e os quebrados, né? Me fala a memória ali, há uma discussão sobre o ano que ele morreu, mas acho que ele morre em 1650, 1660, alguma coisa por volta disso. Então a gente tem ali uma linguagem popular totalmente diferente, popular nem interessa não, popular de fato, totalmente diferente da linguagem popular que tem hoje. Então, assim, 400 anos é 400 anos, né, filho? Olha, 400 anos era bem mais novo. Enfim, então vamos ver aqui como é que ele fala, né? Ele está falando aqui da terra da Bahia, uma terra muito boa, mas que como o Brasilzão de Deus tem seus problemas. E é interessante isso, né? Ele vai aqui falar de 1600 e parece que ele está falando do Brasil de hoje. Uma coisa impressionante.
Então vamos lá. Vou primeiramente ler o poema, né? Recitar o poema de forma mais completa. Depois vou pegar parágrafo por parágrafo. Inclusive aqui, ó, vocês podem ver que tem aqui, ó, de vermelhinho são são o significado das palavras, né? Por exemplo, aqui, o que é garlopa? Garlopa é um tipo de madeira. Então não é uma madeira, né? É uma famosa madeira mesmo. Não é um tipo, realmente um pedaço de madeira. Tem aqui inculca, né? Inculca é o quê? Inculca é aparente, entendeu? Então aqui vocês podem pegar aqui, que, ó, vocês vão ver que tem isso aqui, ó, em alguns dos poemas, né? Alguns poemas são mais simples, esse aqui tem mais palavras complicadas, né? E alguns eu nem preciso, como esse aqui, não precisa nem como é que se diz? Não vai precisar nem de parênteses, né? Então, vamos começar aqui. Eu acho que, na verdade, para a aula de hoje, eu vou ler um poema satírico e um poema amoroso. Na próxima aula, eu repito um poema satírico, um poema amoroso e um religioso. Talvez dê até para pegar os religiosos, porque nessa introdução já foram aí 10 minutos de aula, né? E vocês não vão aguentar outro vídeo de meia hora da minha pessoa aqui falando, né? Vamos lá. Neste mundo é mais rico o que mais rapa. Quem mais limpo se faz, tem mais carepa. Com língua ao nobre o vil decepa, o velhaco maior sempre tem capa. Mostra o patife, nobreza, o mapa. Quem tem na mão, agarra. Quem tem mão de agarrar ligeiro trepa. Quem menos falar pode, mais increpa. Quem dinheiro tiver, pode ser papa. A flor baixa se inculca por tulipa. Bengala hoje na mão, ontem garlopa. Mais isento se mostra o que mais chupa. Para a troça do trapo, vaso a tripa. E mais não digo, porque a musa tropa em apa, epa, ipa, opa, upa. Aqui é interessante, né, vocês verem. Eu estou vendo meu mal, gente. Eu vou até esclarecer melhor aqui, que o de óculos escuro não estou enxergando é nada. O que tem aqui, tá meio difícil para me ler, mas vamos ter paciência, né? Vamos ter paciência, que além de velho, eu tô meio cego. Mas a gente vai brincando aqui, vai dando tudo certo. É interessante vocês verem que o poema dele é quase que dividido em dois pedaços, né? O verso dele, ó. Neste mundo é mais rico o que mais rapa. Quem mais limpo se faz, tem mais carepa. Com sua língua o nobre, o vil decepa. O velhaco maior sempre tem capa. Então aqui a gente tem essa divisãozinha, quase como se fosse um verso, né, ali de 10 sílabas, né, sendo que 10 sílabas, sendo que dividido em duas redondilhas menor, né, 5 para cá, 5 para lá. Então é uma estrutura interessante, né, de que ele faz aqui de recitação. Então a gente já vê que é diferente dos sonetos clássicos que a gente viu no classicismo, que já tem uma estrutura e uma ideia ali do conceptismo, né, maior do que tinha do classicismo. O classicismo não tinha tanta essa ideia de forma, né? Então, vamos ver aqui, ó. Neste mundo é mais rico que mais rapa, ou seja, neste mundo que a gente vive, né, que aqui este mundo aqui é a Bahia é terra maravilhosa. A Bahia o mais rico é o que mais surrupeia. Quem mais limpo se faz, tem mais carepa. Carepa aqui é sujeira, mas realmente como se fosse caspa. É uma sujeira que está na pele, né? Então, tá falando aqui, quem mais limpo se faz, ou seja, quem mais se faz de limpo. Aqui a gente tem uma figura de linguagemzinha que o Gregório gosta muito, que é o hipérbato, que é a inversão da ordem natural das frases. Então, se em vez de eu falar João chutou a bola, eu falo a bola João chutou. Então ele vai utilizar muito disso aqui e eu vou marcar em em outros momentos essa figura de linguagem. Assim como vou marcar outra. Então, aqui a gente tem já a junção, né, de elementos contrários e até mesmo aqui quase paradoxais, mas não, vocês olharem ainda não chega a ser um paradoxo. O paradoxo é o quê? São dois elementos que não podem coexistir juntos.
De antítese é a utilização de dois elementos contrários. Então, limpo e carepa, né? Como é que são dois elementos opostos, né? O limpo, ele é um elemento da limpeza, né? E a carepa é um elemento da sujeira, né? O limpo é propriamente a característica vinda da limpeza, enquanto a carepa é um tipo de sujeira. Então, quando a gente tem esses dois elementos antagônicos, nós chamamos de antítese. Então, aqui a gente tem, né, continuação, né, com a sua língua vil, ou com sua língua ao nobre, o vil decepa, aqui o hiperbato. Então o vil decepa com sua língua ao nobre. Essa seria a ordem correta, né? O vil decepa com sua língua ao nobre. Só por que esse cara tá falando difícil assim? É para bater a rima, meu amigo, para ficar aqui, ó, decepa com carepa e para ter essa travazinha bonitinho. Com a língua ao nobre, o vil decepa. Entendeu? Ó, fica aqui mais bonito, mais harmônico. Então, a gente tem aqui, obviamente, a rima, né? Para bater a rima, e a gente tem um elemento para dar sonoridade no texto, porque poesia também é sonoridade, também faz parte ali dos elementos estilísticos, né? Que a gente vem estudando desde a quarta aula da gente, né? Esses elementos que fazem parte da estética da língua, né? Então a gente tem o ritmo como um desses elementos muito importantes. Enfim, que ele continua, né, mais uma vez aqui, nobre e vil. Nobre e vil, mais uma antítese aqui. É muito comum, né? Aí, o velhaco maior sempre tem capa. Aqui, né, pelo menos eu interpreto, que aqui ele quer dizer aqui que o velhaco maior, o velhaco é aquele velho sacana, né? Aquele velho com as características mais miseráveis que tem. Então sempre tem capa, deve ser uma proteção. Então, aquele velhaco, aquele cara que envelheceu fazendo maldade, o velhaco maior sempre tem capa, sempre tem quem o proteja. Entendeu? Por aí vai, né? Mostra o patife da nobreza o mapa, né? Então, mostra, na verdade, aqui o patife mostra o mapa da nobreza, mais um hiperbato. Aqui fica mais claro, né? Quando você fala assim, mostra o patife da nobreza, o mapa. What? O que, professor, isso aqui? Quando a gente bota na ordem direta, o patife mostra o mapa da nobreza, tudo faz mais sentido. Meus queridos, aqui há muitos anos, aqui, Lênin Gregório de Matos, muitos anos. Assim, há um grande poeta, não tem entre os, assim, na verdade não está entre os que eu mais leio, né? Mas é um outro poeta. Eu prefiro Camões, mas também é um cara assim excepcional. Então assim, mostra o patife da nobreza o mapa. Então aqui a gente tem um paradoxo. Aqui sim, é um paradoxo. Como é que o patife vai mostrar o mapa da nobreza? O patife, aqui nesse sentido aqui, é um cara que não tem nada de nobre. Mas quem é brasileiro tá ligado. Quem é brasileiro, a gente tem político corrupto dando discurso sobre honestidade. Então aqui, meu amigo, é mais ou menos o que acontece hoje. Quantos aí desses políticos estão se candidatando, que estão no poder agora, tem escândalos de corrupção? Se não tem escândalo de corrupção, tem pelo menos escândalos morais. Então, quem é aqui do Brasil, a gente sabe. Claro que isso aqui não é só exclusividade brasileira, né? A gente tem vários casos aí, como o próprio primeiro-ministro da Inglaterra, que caiu, né, recentemente, por causa de escândalos, não de corrupção, mas por escândalos morais, né? Então a gente tem assim, que isso aqui, mas aqui no Brasil tem, que é o que a gente mais vive próximo, e aqui no Brasil a gente tem um charminho, né? Aqui a vibe é outra. Enfim, aqui continua, né? Mostra o patife da nobreza o mapa. Quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa. Eu acho que tem alguma música, né? Acho que é de O Rapa ou de Gabriel Pensador, que fala exatamente esses versos aqui, né? Quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa. Quem menos fala pode, mais increpa. Quem dinheiro tiver pode ter papa. Eu não lembro agora, mas tem alguma música aí. Acho que só vai dar tempo de recitar esse poema aqui, de analisar esse poema com vocês, minha gente. Já está quase em 20 minutos aqui, né, de aula. Enfim. Vamos continuar. Quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa. Então aqui, ó, quem tem mão, quem consegue pegar no filho. De jeito pega, de jeito rouba, de jeito pega. Aqui, quem menos fala,
quem menos falar pode, mais incrépido. Então, que é o cara que é mais calado, ou seja, que não denuncia, é o que tem mais poder de acusação. Entendeu? Então, aqui é uma situação que é também quase ali com... Aqui é um paradoxo, né? Também, pelo menos uma antítese aqui. E por fim, né, ele termina ali com aquela críticazinha ali sagaz à igreja, né? Quem dinheiro tiver pode ser papa. Aqui está falando, obviamente, dos papas, né? Que eram caras muito poderosos e muito ricos. Ou também aqui pode ser interpretado de uma forma aqui da crítica do poeta que ali na cidade aqui, nossa querida Bahia, né? Nossa querida na Bahia de outros tempos, se você tivesse dinheiro ali, você tinha um poder semelhante ao do Papa. Entenderam? Então, a flor baixa se inculca por tulipa. Tulipa que é uma flor muito bonita. Você já viu uma tulipa? Tulipa é uma flor bonita que só, né? Então, cadê? Sim, então a flor baixa, então a flor ruim, a pior flor, ela se aparenta, se passa por tulipa. Então é bengala hoje na mão, ontem garlopa. Aqui está o que? Da ascensão do que há de mais podre, né? Bengala é uma coisa refinada, coisa chique. E essa garlopa aqui é um pedaço de madeira, então era dada quem não tinha condição. Então o que aconteceu para esse cara subir de posição aí? Então aí, meu amigo, rolou alguma coisa. Mais isento se mostra o que mais chupa. Então aquele que mais suga, aqui é o que mais... Aqui é Brasil puro, né? Aquele que mais rouba, mais aponta o dedo. É o mais isento. Então, como é que pode? Aqui é o paradoxo, aqui é o paradoxo brasileiro. Viva Brasil! Enfim, aqui para a tropa do trapo, vaso a tripa. Então aqui, interpretaçãozinha minha, né? Que ele está falando que essa tropa do trapo é toda essa estrutura corrupta que havia na Bahia. Para todo esse pessoal aí, ele vaza a tripa, ou seja, ele vaza o que tem dentro. Entendeu? E ele fala mais. E mais não digo porque a musa topa em apa, epa, ipa, op, upa. Aqui, né? Que é no sentido da rima, né? Então, a musa é o quê? A musa que inspira o poeta a cantar, aqui, inclusive as verdades do mundo. Então, aqui ele fala que não fala mais porque a musa não deixa. Mas, ao mesmo tempo, ele está falando o quê? Que a musa deixa ele falar tudo que ele disse até aqui. Então, ele está falando justamente isso, que ele vaza os problemas, ele só não fala mais porque a musa não deixa. Mas a musa inspira e indica ele a falar até aqui. Aqui a gente tem esse poema aqui, espetacular, só lembrando aqui, né? Neste mundo é mais rico que mais rapa. Claro, vocês vão encontrar alguns títulos, né, para essa poesia aí, feito a posteriores, mas eu gosto de manter a tradição de que poemas que não têm título, né? O primeiro verso é o título, né? Facilitar assim o encontrar do poema. Enfim, mais um poema aqui espetacular. Vou deixar para a próxima aula ver se a gente pega mais uns 3, né? Porque eu passei esse começo de aula aqui ainda falando de Gregório de Matos e tal. Vou ver se eu gravo mais uma aula essa semana. Então, é isso aí, gente. Bom começo de semana. E se Deus quiser, depois das eleições estaremos nos encontrando de novo. Um abraço. Tchau.